Verbos. Um V, tá bom? Verbos. Então, nosso tema, verbo. Aqui dá pra ver melhor, né? Na roupa, ó. Tá vendo como a roupa preta destaca mais? Se fosse todo preto sem esse branco aqui, era melhor ainda. Então tá, toda vez que eu vou ter que vir pra cá pra poder passar aqui a palavra, né? O slide. Configuração de mão em Y, né? O Ronei falou sobre esse verbo aqui aquele dia, que é o verbo desculpar. Faz aquela carinha de desculpa, né? Vou tirar o acessório aqui. Carinha de desculpa, desculpar. Tanto serve para falar desculpa, pedir desculpa, né? Por favor, desculpa. Como também serve para conjugar ele como se fosse uma ação. Eu desculpar, você desculpar, eles desculpar. Então, sempre vai ser o mesmo sinal, tá bom? Desculpar. Serve para pedir desculpa, como para conjugar o verbo. Configuração de mão em V. Então tá, configuração de mão em V. Coloca aqui, ó, e faz assim. Tá? Ó, V. Lembrando sempre vocês que o complemento do verbo em Libras, ele vem no início da frase. Por exemplo, eu vou falar assim, eu vi o cachorro. Quando eu vou falar isso em Libras, quando eu vou interpretar, eu vou colocar o cachorro primeiro, tá? O contexto, ó. O cachorro, eu vi. Não é eu vi o cachorro. Como se fosse português. Essa é a diferença do português sinalizado para Libras, tá? Não é eu ver cachorro. Não. Cachorro, eu ver. O complemento do verbo vai ficar sempre no início para contextualizar, tá? O caminhão, eu ver. A mulher, lá, eu ver. Né? E se eu colocar assim, ó, eu vi tal coisa, o surdo não vai entender. Porque você tem que colocar o contexto primeiro. Para ele não faz sentido a palavra da forma que a gente fala, da forma como a gente se comunica. Eles pensam diferente. O pensamento dele tem que contextualizar do que eu vou falar para ele saber do que eu estou falando primeiro. Próximo verbo, trocar. Trocar é muito fácil, né? Coloca as duas configurações de mão aqui em B, né? Assim. E faça assim. Rodo. Ó. Trocar. Passo para frente. Trocar. Roupa. Eu trocar. O carro. Eu trocar. O carro. Eu trocar moto. Entendeu? Como é diferente a construção da frase, é o verbo ter. O verbo ter, a configuração de mão em L, coloco aqui no peito, tá? Ter. Aí eu falo o que primeiro para depois dizer eu ter. Por exemplo, caneta, eu ter. Borracha, esfregando aqui no dedo como se estivesse apagando, borracha, eu ter. Se eu estou falando de mim, né? Já não preciso falar eu ter. Basta eu apontar para o meu lado e falar ter. Eu ter. Ele ter. Aí eu aponto, ele ter, entendeu? Nós ter. Aquilo lá, seja qual for a coisa que esteja perguntando, ter. E aí é nós ter, ele ter, ontem eu ter, amanhã eu ter. Não vai ter aquela conjugação verbal toda que é da língua portuguesa, né? Tá? E não ter é assim, né? Já falei com vocês. A mesma configuração de mão em L faz isso aqui, não ter. Dinheiro, não ter. Tá bom? Esse verbo sentar é o mesmo sinal de cadeira, tá? Então, o que vai determinar
Se é cadeira ou se é sentar, é o contexto. Aí eu coloco aqui, sentar, você quer? Sentar, você querer, né? Em libras. Sentar, você pode. Entendeu? Agora, se eu perguntar, se eu pedir, né? Por favor, cadeira, né? Ou, por favor, sentar. Se eu fizer esse sinal, vale para sentar e para cadeira. Uma mão aqui em U, apoiando, e o outro dois dedinhos, como se fosse um ser humano aqui, né? Sentadinho em cima dos dedinhos. Sentar. Bem icônico, né? Dá para adivinhar sem saber. Esse sinal aqui, a configuração de mão em R, as duas mãos assim, reunir. Também serve para dizer reunião. E tudo que vier contextualizado a isso, tá? Reunir. Amanhã nós reunir. Hora 8 ou 8, né? Então, primeiro eu coloco a locução de tempo, depois eu coloco a pessoa, depois eu coloco o verbo no final. Quase sempre no final da frase, tá? Depois eu reunir. Próximo verbo. Mesma configuração de mão em R. Responder. Esse responder, quando eu quero dizer que sou eu que estou respondendo, eu puxo da minha boca para fora. Quando eu faço isso aqui, ó, para fora, sou eu que estou respondendo. Agora, quando eu faço para o meu lado, você que vai me responder, tá? Então, ó, respondo, sou eu que respondo, eu jogo para fora. Vai me responder, pego o R e jogo para cá. Me responda. Enquanto perguntar é assim, né? Perguntar para lá, perguntar para cá, responder para lá, responder para cá. Você vai me responder. Ó, o R de responder, quando eu vou responder, quando alguém vai me responder. Quando eu vou perguntar, quando alguém vai me perguntar. A direção é que indica o contexto. O contexto da... Nossa, falar escutando é horrível. Se eu tirar esse alto-falante aqui. Próximo verbo, esse aqui é querer, tá? A mão assim, conchinha, né? Querer. Tem gente que faz e coloca aqui no peito, querer. Não querer, joga pra fora, tá? Querer é laranja, eu querer. É maçã, não querer. Então, primeiro eu contextualizo, depois eu coloco o verbo, tá? Tomar banho, você querer? Esse aqui é outro verbo que tem sinal composto, tá vendo? Ó? Tem um movimento. É como se eu pegasse um galinho e quebrasse, puxando para cima, tá? Assim. Quebrar. O prato, quebrar. Telefone, quebrar. Contextualiza e depois coloca o verbo. Bem icônico também esse verbo. Este aqui, configuração de mão em V. Em cima dessa mão de apoio, nas costas da mão de apoio, na verdade, né? Circulando, o movimento de circular é procurar, tá? Ó, a configuração de mão em V, aqui na costa da mão, fazendo assim, procurar. Ó, procurar. Circulando aqui o V virado nas costas da mão, procurar. Trabalho eu, procurar. Casa, eu, procurar. Beleza? Próximo verbo, sinal composto. Isso que nós já falamos, né? Perguntar, tá vendo? Eu falei ainda agora. Perguntar. Eu vou perguntar, alguém vai me perguntar. Eu responder, alguém vai me responder.
Bem fácil esse verbo, né? Bem contextualizado. Este aqui não precisa nem falar o que que é, né? A mão já tá dizendo tudo, ó. Pegar. Pegar. Não tem... É bem icônico, né? É como se fosse um gesto mesmo. Qualquer um poderia, não precisar nem dizer o que que era, né? Eu falo o que e depois coloco o verbo. Comida, eu pegar. O livro, com L, né? O livro, eu pegar. Esse daqui também é bem icônico, ó. Coloco a mão aqui, com o dedinho aqui na testa e mandar, tá? Fazer aquilo, eu mandar. Eu mandei fazer aquilo. Aí, primeiro eu coloco a contextualização e, por último, o verbo, tá? Sempre no último, no final da frase. E se tiver um advérbio de negação, o advérbio de negação vai para o final, depois do verbo ainda, tá? Se eu quiser dizer não, aí é depois do verbo. Ok? É bem complexa a estrutura da Libras, né? Da língua. E depois de mandar tem o obedecer. Bem icônico também, né? Ó, a mãozinha aqui na testa, obedecer. Aí eu posso dizer, a mulher lá, eu, obedecer não. Viu como não fica no final a negação? Minha esposa, eu, obedecer não. Depois eu, apanhar. Isso aqui é bater, tá? Abater e apanhar é a mesma coisa. Este verbo, mostrar, tá? A palma da mão virada para frente, uma das mãos de apoio, e a outra com essa configuração de mão em uma aqui. Mostrar. Quando eu vou mostrar, você vai me mostrar. Me mostra, né? Você mostrar para mim. Eu mostrar para vocês. É a mesma coisa do perguntar, responder, me responder. É o mostrar e me mostrar. O vídeo, eu mostrar. Depois. Aí o advérbio vem no final da frase, tá bom? Nesse caso, o advérbio de tempo, né? Esse sinal aqui de ler, tá? Como se você estivesse olhando aqui um texto e o dedinho de ver, né? Passando de cima para baixo, assim, ó. Ó. A mãozinha vai para lá e para cá, tá? Assim, ó. Como se estivesse realmente passando o texto. Seria o ver, né? Ver, mas não faz aqui no olho não, tá? Faz no papel mesmo aqui, ó. Ler. Lembrar, tá? Aqui. Lembrar. Bate 2 vezes. E também, junto com o lembrar, tem o esquecer. Será que tem o esquecer aqui? Não, isso não é esquecer, não. Isso é falar. Falar mesmo, tá? Ó, configuração de mão quase em P. Assim. Na boca. Falar. Você falar pode. Eu falar com você. Precisar. E assim você vai montando o seu diálogo, tá? Parece uma coisa simples, mas é bem complexo, né? A diferença de falar para conversar, tá? A mão assim esfregando nas costas da outra é conversar. Diferente, né? Falar é uma coisa, conversar é outra. Geralmente, quando você vai falar, você vai só falar, você não vai conversar. Conversar é um pouco diferente, né? Porque conversar você vai trocar uma ideia, né? E falar você vai levantar, falar, ou colocar suas ideias sozinho. Pode ter esse significado.
Bom, tá aqui, né? O contrário do lembrar, esquecer. Isso aqui você vai usar muito quando você não lembrar o sinal, você estiver conversando com o surdo e você não saber o sinal, aí você faz sinal, esquecer. Aí você soletra, soletrar. Sinal, não lembrar, por favor, soletrar. Aí ele vai soletrar e você vai saber o que a pessoa quer falar contigo, né? Então, esquecer pode te tirar de bastante situação quando você não lembrar o sinal específico da coisa que você quer dizer, né? Esquecer o sinal. Eu esqueci. Eu esqueci. Sinal eu esquecer, tá? Aqui é o verbo esperar. Só que o esperar, nesse caso aí, ele está sendo educado, né? Fala assim, ó, espera um pouquinho, espera. Quando você quer falar assim, você tá mais irritado, né? Isso aqui também é esperar, tá? Espera. Mais intenso o sinal. Ou você pode falar, espera um pouquinho. Dá uma piscadinha, né? Espera um pouquinho. Mas isso aqui também é esperar, tá? E quando a pessoa demora, você faz os... Quando o surdo quer dizer que tá demorando, né? Porque tá esperando, 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 intensifica o sinal. O sinal é intensificado como para dizer que é muito. Ele não precisa dizer esperar muito. Não. Isso na verdade é que é esperar muito, né? Eu não preciso falar comer muito, Isso que eu intensifico o sinal para dizer que é muito, tá? Não precisa usar o muito depois do verbo. Esse sinal aqui é ouvir. Também pode ser para ouvinte, tá vendo? Pego aqui e puxo. Eu, ouvinte. Porque se ele perguntar assim, você ouvir? Você vai saber que sinal é esse, né? Ó, você ouvir? Aí você, sim, eu ouvi. Você, surdo? Aí ele vai dizer, eu surdo. E ele vai saber que você ouve. Tá bom? Então, ouvir, ouvinte, tudo é o mesmo sinal. Próximo sinal, configuração da mão aqui, ó. Tô falando no computador, ela no celular. É em D, tá? 2D. Você vai virar assim, ó. Tá vendo? Ó. Essa parte do dedo mindinho vai encostar no seu dedo indicador aqui, ó. Ó. Encontrar. Viu? Encontrar. Esse daqui ninguém sabe. Alguém tem uma ideia do que quer dizer esse sinal? É isso aí. Dormir, né? Muito bem. Espera aí. Deixa eu ver esse daqui. Esse daqui de cima. Parece ver, né? Mas é um ver assim. Coloca nas costas da mão o ver. Cuidar, tá? Vigiar. Você, ó. Lá. Menino. Vigia. Ainda faz aquela cara assim, ó. Cuida. A expressão facial diz muito. Não tem como você falar com o surdo com a cara de nada, né? Tem que fazer uma carinha. Esse aqui é contar. Esse daqui, você começa soltando o dedo, ó. Viu? Ó? Solta o mindinho, solta o anelar, solta o médio, solta o último aqui. Contar. Também serve para dizer quantos? Quantos? Você tem filhos? Quantos? Você ter. Você ter filhos? Quantos? Aí ela vai dizer quantos, né? Se ter ou não ter. Aí né, eu ter, aí vai dizer dois, né? Dois ou dois, três, quatro, cinco, por aí vai. Aqui só tá aparecendo a imagem só dele fazendo assim, né? Não, começa daqui, tá? Ó.
soltando os dedos um por um. Vai treinando aí que sua mão amolece. Esse sinal aqui, ele serve para dois verbos. Passar e conseguir, tá? Você pega aqui, ó, e abaixa. Conseguir. E passar. Porque passar quer dizer que conseguiu também, né? Passar em alguma prova. É nesse contexto. Não passar de passei na ponte. Não. Não. É na prova. Ou no vestibular. Vestibular é aqui, né? Vestibular, eu passar. Primeiro. Ou segundo. Então, tanto conseguir como passar é assim. Pega aqui o L a configuração de mão em L da ponta da orelha e puxa para baixo, virando o L assim, ó. Passar. Conseguir. Trabalho, eu conseguir. Chegamos no 30, que a gente falou que hoje é até o 30, né? 30 verbos. Isso aqui é conhecer, tá? A mão nessa configuração de mão, coloco o dedo indicador aqui no queixo, conhecer. Conhecer, não conhecer, só eu acrescento o movimento da cabeça. Conhecer, não conhecer. Ok?